Bem-vindos à nossa estreia, bem-vindos ao nosso novo programa, bem-vindos à novidade que o Método SR Motors traz para você, que a nossa novidade é conversa com o especialista. O que é essa conversa com o especialista? Eu vou trazer alguns amigos, vou trazer algumas indústrias, vou trazer algumas personalidades do segmento automotivo para bater um papo, para ter uma conversa comigo e uma conversa com vocês. Por quê? Porque o Método SR é isso. O Método SR quer proporcionar organização e lucro na oficina de vocês. E uma conversa com um especialista, principalmente sendo alguém do segmento automotivo, seja uma indústria, seja um fabricante de sistema, seja um diretor de uma multinacional que seja relacionada ao segmento automotivo, sejam CEOs de escolas, enfim, todos os contatos que a gente tem, a gente vai fazer para que a gente traga especialistas para conversar com você e ajudar você a gerenciar melhor, a administrar melhor, a organizar melhor a sua oficina mecânica. E não se esqueça de comentar o seu nome e a cidade de onde você está falando, porque hoje, tanto eu quanto o meu convidado, eu conheci esse cara no ano de 2018, no ano de 2018 para 2019. E eu tive a oportunidade de conhecer esse cara pessoalmente em um dos eventos que eu organizo, na verdade, que chama-se Reparador em Foco. E no Reparador em Foco eu fiz o convite para esse cara, para ele estar presente, porque eu já estava começando a namorar a ferramenta que ele tinha. Eu vou chamar de ferramenta, mas na realidade é uma solução. E eu o conheci pessoalmente em 2019, se não me falha a memória. E quando eu bati um papo com esse cara, eu falei, esse cara ele tem propósito. Esse cara ele tem propósito e tem visão de mercado. E pelo pouco que eu conheço dele, ele é um cara aventureiro, ele é um cara que gosta de fazer algumas viagens. E o nome dele é Luciano. Luciano Sterling, eu não sei nem pronunciar o sobrenome desse cara, pra vocês verem quão não se esqueça de ir comentando o seu nome e a cidade de onde está falando. O Luciano é o fundador do Tempário, galera, uma ferramenta que o método assina embaixo, inclusive disponibiliza para os nossos alunos durante um determinado período. Então vou trazer o Luciano do Tempário. Será que ele tá aí? Será que ele tá na área? Opa! E aí, meu jovem? Deixa eu virar aqui, aí agora foi. Ainda bem que a porta está fechada, senão eu resolver o banheiro da minha casa ali. Tudo bem com você? Beleza, Sérgio? Obrigado pelo convite aí, cara. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente. Aqui tá picando. Aceitado o nosso convite. Eu botei aqui no meu 4G para ver se vai melhorar o meu sinal de internet. Se não melhorar agora, o problema tá por aí. Mas vamos lá, vamos tentar fazer agora. E aí, melhorou? Antes de eu entrar, você já estava travando para mim. Vamos ver como é que vai ficar. Se é o meu ou o seu aí. Legal. Cara, então vamos recomeçar. Bom, cara, muito obrigado por aceitar o meu convite, viu? Nada, que isso, estamos sempre à disposição, você sabe disso. É parceiro, né? Desde 2018, como você falou. Então, conte sempre comigo, conte sempre com o Tempário aí. Legal. Ô, Luciano, fala pra galera quem é você, como você se alimenta, onde vive, se apresenta pra galera aí. Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas acho que é bacana você falar um pouquinho do Luciano. Bom, meu nome é Luciano Starling, tá? Starling! Eu nasci na família da Graxa, né? A gente tem oficina na família há 66 anos, então, desde o senhor Heraldo, lá, meu avô, de
ele era torneiro mecânico, né? Aí meu tio assumiu a oficina, abriu um centro automotivo de verdade, que era uma tornearia, e agora está nas mãos dos primos lá, Matheus e Marcela, já está na terceira geração a oficina, e o Temparo nasceu lá dentro, né? Nasceu da necessidade da gente precificar a mão de obra corretamente, porque como são duas oficinas, né, a gente tinha que ter um padrão de precificação, e aí a gente foi para o que tem no mercado, que é tabela tempária. E aí a gente viu que a tabela tempária existente da montadora não servia no nosso dia a dia. Eram tempos diferentes, a gente fazia com mais tempo, com menos tempo. E aí a gente foi criando a nossa tabela tempária, que virou uma planilha em Excel, que um dia, numa reunião de Sindirepa, a gente imprimiu, levou para a reunião, né, para cada associado. Cada reunião a tabela ia crescendo e acabou. A minha prima, que hoje cuida da oficina, casou com um cara de TI, que é o Neylor, um dos sócios lá do Tempário, e o Neylor automatizou essa tabela, criou lá um login e senha, e a gente viu que o Brasil inteiro estava acessando aquele login e senha, que era único ali para BH, para o pessoal de Sindirepa Minas. Estava todo mundo ali acessando aquela tabela, a gente viu uma oportunidade de negócio de virar uma empresa, aí virou, né, um software de orçamentação eletrônica completo mesmo, né, para toda a linha, igual a gente conversou lá sábado no evento, é moto, é linha leve, é linha pesada, é máquinas, né, a linha amarela que a gente chama, e retífica, todo segmento reparador automotivo, a gente possui essa tabela tempária para precificar a mão de obra corretamente, que aí é o tempo multiplicado pelo seu valor de hora, que cada oficina tem o seu, para precificar a mão de obra corretamente, e aí caiu nas graças, né, do país, caiu na Bosch, que é a maior rede de oficinas do país. A Bosch, a gente tem lá a chancela da Bosch como um parceiro. Segura aí, que essa é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas a pergunta que não quero calar. A pergunta que não quero calar. Luciano Starling. Starling. Já meteu a mão na graxa ou você trabalhou mais na parte administrativa? Eu pergunto isso porque é importante para a galera entender, a minha audiência, a sua audiência, é interessante eles entenderem que o Luciano Starling, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei um pouquinho a respeito da sua trajetória, né? Você veio para dentro de uma oficina mecânica, mas não na parte operacional ali, na parte de manutenção. Você veio mais para a parte administrativa ou para a parte estratégica do negócio. E aí esse cara que gosta de esporte, que faz a natação ali, que eu vi que gosta de fazer a natação, que gosta de uma trilha, que gosta de uma cachoeira, se envolveu no universo do segmento automotivo e trouxe uma solução. Pô, peraí, mas o meu tio, o seu Heraldo, o meu tio, de centro automotivo, de oficina, eles estão com essa dificuldade, aí na reunião com os outros associados. Aí o Luciano falou, porra, por que não disponibilizar isso e trazer a facilidade? Porque é importante a galera entender que, mesmo que eu não esteja apertando o parafuso, eu posso pensar numa estratégia para eu aumentar o faturamento do meu negócio, não somente colocando mais carro para consertar dentro da oficina. Então foi mais ou menos essa trajetória de Luciano no segmento automotivo? Vamos primeiro responder sua pergunta. Eu já coloquei a mão na graxa, sim, né? Com meus 18 anos, eu desempregado, tendo tudo, uma empresa na família, eu fui, mas não adaptei, cara. Não é a minha, não por sujar a mão de graxa, nada por isso. Não entrava na minha cabeça até hoje, eu mal sei como funciona um motor. Só vai conseguir trocar óleo, conseguir trocar vela, mas não era a minha parte técnica, não era comigo. Aí eu me formei em marketing, tá? Minha formação toda é marketing, e eu sempre trabalhei em grandes empresas na área comercial. Fui da Nokia, da Philips, de Microsoft, e todas na área de tecnologia. E eu também, depois do Tempar, eu tenho uma especialização em pricing, né? Que é a precificação. Então, parti para essa área do Temparo, ajudando a parte administrativa das oficinas.
E aí, se respondendo, eu já meti a mão na graxa assim, eu tento entender mais a parte técnica, né? Até para a gente ter mais um argumento com o mecânico, mas a minha área mesmo é gestão, é estratégia, é Ótimo. precificação. Então, galera, prestem bastante atenção. O Luciano ele já pôs a mão na graxa e se não tivesse colocado, não haveria problema algum, porque eu quero deixar claro que a gente tem alunas do método SR que são donas de oficina mecânica e não colocam a mão na graxa. Então eu quero que fique claro para a galera que não é só pôr a mão na graxa que coloca dinheiro dentro da oficina mecânica. Temos um cara aí que é extremamente estrategista e ele pensa na estratégia para você colocar dinheiro na sua oficina mecânica, que é através da ferramenta Você tem que ter Tempar, que os ele já dois mostrou lados, um né? pouquinho para a gente. A balança tem que ter a parte técnica e a parte de gestão, né? A gente não consegue Exatamente. abraçar os dois, né? Uma só pessoa não consegue, é muito difícil. São raros os casos, né, que o cara é técnico e também é gestor. Ô, Luciano, agora, a pergunta para o especialista, né? Que o nome do programa agora é Conversa com o Especialista, todas as quartas-feiras. E para você que conhece um dono de oficina mecânica que precisa pensar em estratégia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal do Luciano também, que o Luciano dá várias dicas também. No Tempário, siga o Método SR, porque o nosso objetivo aqui é impactar o segmento automotivo. Olha só, eu estava falando da Catalina e da Sandra, que eram donas de oficina mecânica. Mas tem aqui a Fileto também. Tem as meninas da Fileto, que é a Elis, que tem a Elis e a Gra, que são donas de oficina mecânica também. Então, para a galera entender que não é só com a mão na graxa que se coloca dinheiro dentro da sua oficina. Agora, Luciano, a conversa para o especialista. Eu já conheço a ferramenta Tempária, né? Eu já conheço a ferramenta Tempária. E durante anos, Luciano, a minha maior dúvida, a minha maior preocupação, qual que era? Cara, como é que eu sei no preço da minha mão de obra? O preço da minha mão de obra, sei lá, minha hora custa R$ 150. Depois a gente vai discutir como é que você chegou na tabela Tempária, mas vamos falar um pouquinho tecnicamente, apesar de ser um bate-papo isso aqui, não ser uma aula. Como é que... Era uma dúvida que pairava na minha cabeça, né? Como é que eu vou saber da minha hora trabalhada? Sei lá, que custe R$ 150 a hora trabalhada. Como é que eu vou saber quanto desses R$ 150 representa o meu aluguel, a minha água, a minha luz, o meu telefone, o meu Prolabore? Eu sei que o Tempário faz tudo isso por nós, é ele que pensa em tudo isso daí, mas dá só um follow-up assim, Luciano, só um tiquinho, só para a galera entender um pouquinho qual que é a estratégia do negócio, porque é importante você, quando você assina o método SR e você tem a ferramenta, ou quando você assina o Tempário que você adquire a sua ferramenta, você entender que existe o Luciano por trás da estratégia do negócio, existe o Sérgio por trás da estratégia do negócio, e a gente vai falar um pouquinho para você, só um pouquinho de como é que funciona isso aí, para você aprender a precificar a tua mão de obra, o teu serviço, para que você tenha uma oficina mais organizada e lucrativa. Luciana, respondendo a pergunta. Bom, Sérgio, a primeira funcionalidade do Tempário, quando o cliente vai testar o Tempário, né, que a gente tem 7 dias gratuitos lá para testar a ferramenta, a primeira funcionalidade, depois que ele faz o cadastro, chama custo homem-hora, que ele preenche, né? Ou se ele já sabe, ele pode preencher lá o valor dele, ok. Se ele não conhece, ele vai preencher lá quantos carros ele faz em média no mês, quantos dias, quantas horas ele trabalha, né, no dia, o valor que ele paga de salário para os mecânicos, né, toda a parte técnica que está na mão na graxa, toda a parte operacional, que é recepcionista, motoboy, gerente, administrativo, financeiro, prolabore, aluguel, conta de água, luz, telefone, contador, todas as despesas que ele tem do dia a dia. E aí o Tempário fala para ele, olha, Sérgio, você aí na SR paga R$ 50 por hora para cada mecânico. Daí você vai saber por quanto você vai vender
essa hora para o seu cliente. Poxa, se eu estou pagando R$ 50 por hora para cada mecânico para eu abrir minha oficina, eu vou querer colocar um markup para eu vender essa hora para o meu cliente. Né? Que a gente tem. Primeiro, a gente precisa ganhar, porque a gente, né, não é ONG. Segundo, a gente tem tempo ocioso, que a gente não consegue mensurar, né, quanto tempo meu mecânico é parado no dia aguardando peça ou aguardando serviço. E também a parte da peça, né? Que a gente já ganhou muito dinheiro vendendo peça. Hoje o cliente leva a peça, hoje tem ali na palma da mão, ele consulta na internet, ele vê que a gente está ganhando alguma coisa ali na peça, né? Mas tem todo um trabalho por trás da oficina de conhecer, né? Qual peça aplicar, qual melhor marca, onde comprar melhor, qual vai chegar mais rápido. Mas ele não entende isso. Está na palma da mão ali um preço melhor, ele vai querer comprar e levar para você. Aí é a hora de você valorizar a sua mão de obra, né? Ok, você quer trazer a peça, mas o meu valor de hora é X para você que está trazendo a peça. Muito bom. Vocês perceberam, galera, que existe toda uma estratégia por trás do negócio e o Luciano pensando no futuro. Luciano, você falou uma coisa bastante importante, né? Quando o cliente traz a peça, é importante eu saber precificar a minha hora, saber quantificar a minha hora. Agora, Luciano, me fala uma parada. Eu tenho o maior orgulho de ser parceiro seu, ser parceiro da sua empresa, né? Até os alunos do método têm um puta de um benefício que o Luciano fez um acordo junto com a gente. Agradeço, inclusive, por conta disso. E tem uma empresa grande que homologa isso, né, cara? É. Não sei se a gente Nada pode mais, falar. nada menos que a maior do nosso país, né? Então, a gente pode falar o nome? Acho que pode, você já falou, né? Tranquilo. A Bosch homologa a ferramenta, pessoal, para vocês terem uma ideia do quão sério é o tempário, né? Fala pra gente um pouquinho a respeito dessa homologação, Luciano, para quem não entende da parada. Foi bacana a entrada na Bosch, porque a gente tem alguns clientes aqui de BH que começaram junto com a gente lá naquela planilha Excel do início do Tempário. E aí ele levou para um comitê regional da Bosch, que aprovou o Tempário, que levou para um comitê nacional da Bosch, que aprovou o Tempário. E aí a gente entrou como um parceiro, porque a Bosch, quando ela não tem uma solução, por exemplo, de pneu, de software de gestão, de algumas peças que ela não produz, ela busca parceiros no mercado. E aí ela homologou o Tempário como um parceiro para a parte de precificação de mão de obra dos Bosch Car Service, do módulo, né, especialista, OAC, Truck Diesel, toda a rede Bosch que hoje está beirando aí um pouco mais de 7.000 oficinas. Olha aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando a galera fala de padronização, eu já passei muito por isso aqui na SR Motors nesses 18 anos. Aliás, amanhã a gente faz 18 anos de fundação, né? E nesses 18 anos, às vezes eu pegava os históricos dos serviços, eu via lá, cobrei, sei lá, R$ 100 para fazer um freio. Depois de 2 anos eu cobrava 70. Depois de 4 anos eu cobrava 200. Depois de 6 anos eu cobrava 60. Não tinha uma padronização, né? Não tinha uma padronização de como precificar. Aí quando eu conheci o Tempário, eu falei, eita, agora qualquer pessoa consegue botar o preço no serviço da SR Motors. E o mais importante ainda, Luciano, é que era assim, ó. Qualquer pessoa, entre aspas, eu digo qualquer, não menosprezando as outras habilidades da pessoa, mas assim, uma pessoa que tem o ano do veículo, o modelo do veículo, a motorização e o que precisa ser feito, e depois que a gente seta lá, depois que a gente estabelece todos os custos, todos os parâmetros, ela consegue botar o preço no nosso serviço. Você falou de qualquer pessoa, é porque tira essa responsabilidade do dono, né?
Exatamente, tira a responsabilidade do dono. E a coisa mais importante ainda, Luciano, que era uma coisa que eu tinha uma dificuldade enorme, é assim, por exemplo, se o tempário fala assim, ó, você vai cobrar 2 horas para fazer o freio. Beleza, 2 horas. Eu tenho uma pessoa que não sou eu passando o preço do serviço dentro da minha oficina mecânica, e eu tenho uma pessoa que não sou eu também verificando o tempo de execução daquela atividade. Pô, mas espera aí, se o tempário cobrou 2 horas, por que você executou em 2 dias? Alguma coisa está errado, né? Então, com isso, eu consegui até gerenciar a produtividade da minha oficina à distância. Gestão de pátio, né? Gestão de pátio. Agora, Luciano, vamos falar um pouquinho das suas viagens pelo país. Eu sei que o Luciano ele gosta de viajar a passeio. Eu vi que você tem até um quadro lá que você vai riscando os lugares aonde você já visitou. Você puxou minha ficha, igual a gente faz quando algum cliente entra novo lá no Tempário, a gente puxa a ficha dele, você puxou a minha, hein? A minha equipe me brifou legal aqui. Mentira, foi eu que fiz o estudo do meu convidado, né? Eu não fiz mais do que minha obrigação de estudar o meu convidado. E aí, fora essas viagens que você faz a passeio e tal, você viaja muito fazendo palestras, né, por aí. E o que você enxerga de disparidade, assim, né? As grandes diferenças e as oportunidades que você enxerga no segmento automotivo. Dá para falar um pouquinho para a gente? Dá bastante. E assim, falando um pouco das viagens, o que eu faço? Quando eu viajo a trabalho, um exemplo, o evento que eu fui seu aí, né, em Jundiaí, que até meu pai me acompanhou nessa viagem. E daí de Jundiaí a gente foi para São Tomé das Letras, que é caminho de Belo Horizonte, metade do caminho. A gente passou a noite em São Tomé. Meu pai gosta de uma resenha, a gente ficou até 4 da manhã em São Tomé e voltamos para BH no outro dia. Então eu aproveito, né? Eu junto o útil ao agradável. E nessas viagens a gente vê que as dores das oficinas hoje elas são muito parecidas, né? Uma que é muito notória hoje é falta de mão de obra. A gente tem que buscar parceiros como a Escola do Mecânico, que atua bem aí em São Paulo, trazer, tentar expandir ela a nível nacional. Eu até tive numa reunião recente com parceiros, com a Bosch, né, direto e outros parceiros, e indaguei, né, o que a Bosch está fazendo para a gente ajudar a suprir essa falta de mão de obra, porque a parte técnica ela é muito bem feita, mas para quem já é formado, mas e a formação de mão de obra? Né? Como que a gente está fazendo? Uma rede pode pegar um Senai ou uma escola do mecânico, fazer uma parceria, olha, ele vai ficar tanto tempo na escola e vai ficar tanto tempo na oficina. Então ele vai estar aprendendo a parte teórica e a prática ao mesmo tempo. A hora que ele formar, se ele for um bom cara, ele vai já sair empregado, né, da escola, já sai formado e já empregado na oficina. Então a gente tem que pegar, ajudar essa cadeia, né, primeiro de formação. A formação de preço, ela é uma dificuldade muito grande também, porque, primeiro, a oficina não conhece o custo dela, então ela não sabe como cobrar do cliente. Ela, de repente, ela é muito técnica, não consegue colocar ninguém da parte de gestão, porque vou colocar o administrativo financeiro na mão de outra pessoa. Né? Ela não tem essa confiança de contratar alguém para cuidar disso para ela. Ela quer colocar a oficina toda embaixo do braço e acaba perdendo a gestão. Né? Ela fica no pátio, aí ela tem que atender cliente, tem que cuidar do carro, tem que entregar o carro, tem que lavar o carro, tem que receber, tem que emitir nota, então ela acaba não aguentando. A gente vê muita oficina cheia e o bolso do dono vazio. Né? Isso acontece bastante por conta de gestão, né? Falta de gestão. As duas maiores dores que eu vejo hoje no mercado. A capacidade técnica está bem ok, apesar de ter o Zé Cola, né? o Tião, ainda tem muita gente assim.
que acaba atrapalhando o mercado, mas tem muita gente buscando se especializar, muita gente boa, tecnicamente falando, mas está faltando gestão e está faltando mão de obra, né? A geração TikTok aí não está querendo pegar na graça, não. Olha que coisa interessante. O Luciano, assim como eu, viaja muito e tem um comentário do Alto Prime Car. Comecei minha oficina há 5 meses e até hoje não consegui ganhar o que eu ganhava. E serviço eu tenho. Então, o É o que a gente recado acabou que de eu... falar, né? Cima cheio e bolso vazio. Oficina cheia, bolso vazio. Alto Prime Car, a gente está discutindo agora exatamente isso. Exatamente isso, que é o que a gente fala. Hoje, o jeito mais fácil de você pôr dinheiro dentro da sua oficina é cuidar da operação e da gestão. Porque o Luciano fala, nas viagens que ele faz, nas viagens que eu faço, eu vejo muita oficina lotada e o bolso do dono da oficina vazio. Por quê? Porque se esquece de fazer a parte principal, que é saber precificar o serviço, saber precificar uma peça, porque às vezes quando você precifica a peça da maneira errada, você tem que pegar da Você sua está mão de pagando obra, mesmo. você tem que pegar da sua mão de obra para compor o preço, o custo daquela peça que você está vendendo para o teu cliente. E se você precifica a sua mão de obra errada, então, existe uma grande chance do dinheiro só trocar de mão, sair da mão do teu cliente e ir para o teu fornecedor. E às vezes você tem que pôr dinheiro do teu bolso dentro da sua empresa. Então, montar uma oficina mecânica, eu, 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 eu explorei bastante isso no início desse nosso bate-papo, que foi que eu perguntei para o Luciano se ele já pôs a mão na graxa. Quando ele falou que pôs, mas ele já foi para a parte administrativa e estratégia do negócio. E por que eu quis fazer essa provocação? Para a galera entender que tudo bem pôr a mão na graxa, é legal, para quem gosta, é legal, mas a parte estratégica e a parte de gestão é importante também. Né? E o Luciano ele trouxe uma solução para o segmento automotivo que resolve uma dor. Que resolve uma dor. É ou não é, Luciano? E como ele disse agora de pouco, nessas viagens pelo país, ele identifica muito esse comportamento nos donos de oficina, né? Que é só se dedicar a arrumar carro e não se dedicar muito à gestão do negócio propriamente dito. E aprender a delegar, né? Porque, poxa, se eu não sei, se eu não entendo, se eu não estou dando conta do administrativo financeiro, a gestão da oficina, eu tenho que contratar alguém e delegar, né? E ter confiança nessa pessoa, porque realmente é complicado você deixar outra pessoa gerir o seu dinheiro ali, né? Mas é um CNPJ, uma empresa que precisa acontecer. O que eu vejo que dá muito certo até lá na oficina é a esposa tá do lado do marido, né? O marido está na parte técnica, com a mão na graxa, e a esposa no administrativo financeiro. Eu vejo que isso dá muito certo. Lá na THC é assim, lá Michael Klein, né, um parceiro nosso aí de São Paulo é assim. Tem vários, Scopino, né? O mestre Scopino é assim lá com a esposa. Então, poxa, se de repente você está dando murro em ponta de faca, às vezes a esposa está com dificuldade no trabalho, está ganhando pouco fora, passando estresse, joga para dentro a Dona Maria e, né, aí procura Sebrae, Senai, para dar a parte técnica para ela também aprender a parte administrativa, financeira, e sempre, né, o nosso segmento está se unindo, né, está tendo muita gente capacitada como você, o Scopino, que está dando curso de gestão, Fábio Moraes, essa turma, no YouTube tem muito material, tem o SR Motors, método SR aí disponível. Então, né, joga a patroa para dentro, Dona Maria para trabalhar na oficina e vai cuidar da graxa. Eu vou ver se eu arrumo uma Dona Maria para pôr para dentro aqui também, viu, velho? Só que é importante, é legal disso daí. Foi importante você ter entrado nisso daí. E eu quero deixar uma observação. É legal de pôr a Dona Maria para dentro. É legal de pôr a Dona Maria para cuidar também, para ajudar, para fazer a empresa crescer. Só que é importante também o dono da oficina entender que
eu posso trazer a Dona Maria. Se eu trouxer uma Dona Maria que já tem habilidades, ótimo. Agora, se eu trouxer uma Dona Maria que não tem habilidades, é bacana eu trazer uma metodologia para ela. Né? Porque senão, às vezes, eu trago a Dona Maria trabalhava, sei lá, num hospital, ou a Dona Maria trabalhava, sei lá, num salão de cabelo, ou a Dona Maria trabalhava, sei lá, num outro lugar, e ela cai dentro da oficina mecânica. Por mais que a oficina mecânica seja um negócio lucrativo, e eu costumo dizer o seguinte, o segmento automotivo é um negócio tão bom, tão lucrativo, que a minha empresa esperou quase 12 anos para me fazer acordar. Eu trabalhei 12 anos, eu não vou dizer que errado, porque se eu tivesse trabalhado errado, eu tinha falido muito antes. Mas eu precisei trabalhar durante 12 anos, vendendo almoço para comprar a janta, ou fazendo só o dinheiro só trocar de mão, para depois cair a minha ficha. Daí eu entendi que o segmento ele era tão bom que me esperou tanto tempo para cair a minha ficha que fazer gestão era importante. Então, quando trouxer a Dona Maria, se ela não tiver as habilidades e as competências para tocar um negócio de oficina mecânica, seja ela de carro, moto ou caminhão, facilite o conhecimento e as habilidades da Dona Maria. O método SR é um excelente caminho para isso, né? Acelera o processo, né? Oi, Luciano. O método acelera esse processo, né? Ela já entra com um treinamento e já aplicando, e você já vai lapidando ela daquela forma que tem que ser, né? O método que dá certo para todo mundo. Exatamente. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Luciano, façam essa pergunta. Olha, Luciano, a gente estava testando o horário para ver se a galera ia aderir o horário. E olha, eu tenho que falar uma coisa para você, viu? Quero dar os parabéns aqui para a pessoa que programou esse horário aqui. Eu não vou ficar falando muito, não, senão ela vai montar em cima de mim. Parabéns, porque a galera aderiu aí ao horário. Quero dar os parabéns para a Erika, que foi quem planejou esse horário aqui, tudo certinho. Ô, Luciano, agora vamos falar. Às 7, eu lembrei que eu tinha um compromisso às 8. Falei, nossa, 7 vai ficar corrido. Vamos adiantar para 6 e deu bom, né? E deu bom, que bom. Agora, tomara que a galera me assista no horário das 19 horas, né? Se a galera começar a acostumar com o horário das 18, aí eu tô enrolado. Olha lá, a Matos Ribeiro tá dizendo, como é que faz a montagem das tabelas? Você não monta as tabelas, minha querida. O Luciano já fez todo esse trabalho por você. Luciano, explique para ela qual é a funcionalidade, como utilizar a ferramenta, que acho que é importante trazer isso nesse bate-papo. Depois do custo meia hora, né, que a gente falou que é só preencher com os dados ali da oficina, você vai cair na parte de tabela de preço. Aí você vai determinar, né, o markup que você quer ganhar, porque eu indico trabalhar com um preço médio de 100% de markup. A gente deu o exemplo de R$ 50 a hora, trabalhar num preço médio de R$ 100, né? Aí eu posso ter uma tabela de 80, uma de 100, uma de 120, porque eu tenho vários portes de veículo, né? Não adianta eu trabalhar num Uno, num Azira, numa caminhonete, o mesmo valor de hora. Então, existem esses portes de veículo que lá dentro você consegue ter essa distinção de preço de hora para cada porte de veículo. Daí, o Temparo, a tabela está pronta, né, de horas. Você vai colocar lá, por exemplo, Volkswagen Gol troca do kit de correia de distribuição. Ele vai te dar o tempo já com o valor que você vai cobrar do cliente. Então, depois de configurado o homem-hora e as tabelas, é só aproveitar, ser feliz e valorizar a mão de obra, né? É isso aí. Uma coisa que é importante, pessoal, uma coisa não substitui a outra. E eu vou explicar o porquê. Antes de eu explicar o porquê de uma coisa não substituir a outra, deixa eu dar um toque para o Auto Prime Car. Tenho 24 anos, comecei com 15, só que sempre fui mecânico. Não entendo muito de mão de obra e porcentagem em peça. Eu pago um aluguel de R$ 3.000. Olha só, eu não sei qual é a região que você está. Tá barato. O que eu digo para você é que R$ 3.000 de aluguel hoje é um valor bastante modesto
diria eu, modesto, né, para o valor que uma oficina mecânica consegue movimentar mensalmente, né? Então, não preocupe-se com o teu custo de R$ 3.000. Preocupe-se com o quanto que você consegue produzir nesse espaço que te custa R$ 3.000. Só de aluguel, que fique claro, né? Tem que montar todo o teu custo operacional. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: foque na solução. Foque na solução, porque assim, o aluguel não é um problema. O aluguel ele passa a ser um problema se você não tiver dinheiro para pagá-lo. Mas foque na solução. Você acabou de dizer para mim que montou oficina já faz um tempo e não entende de precificar mão de obra e de porcentagem em peças. Que tal você desenvolver essa habilidade e isso deixar de ser uma preocupação para você? Porque o Tempar é uma solução para sua precificação de mão de obra. O método SR é uma solução para você aplicar os seus mercados e fazer toda a gestão da sua oficina mecânica. Então, o que eu costumo dizer é que a galera tem a faca e o queijo na mão. Só precisa aprender a cortar a parada. É ou não é, Luciano? Tem que pegar o que ele está errando, né, Sérgio? O que é comum do pessoal errar na precificação de mão de obra? O primeiro ponto é não levar o custo em consideração. O outro ponto que a gente erra muito para precificar, olhar o preço do vizinho, perguntar no grupo do WhatsApp, quanto você cobra aí na sua região para fazer tal serviço? Isso é um erro muito grande, porque você pode o vizinho pode estar cavando o buraco dele e você está indo atrás. Outro erro muito grande é tirar o preço da cabeça, falar, eu acho que é tanto e cobrar aquele valor. Então já falamos aí de três erros, né, que a gente comete. Outro erro, fazer promoção sempre. Aqui, alinhamento, balanceamento tem promoção. Tem a placa lá na porta da oficina toda vez. Olha lá, ele está falando que olha no Google. Então, não faça isso, né? E também outro erro é oferecer o menor preço a qualquer custo. Né? Eu sou a oficina mais barata da região e pronto. Aí você está cavando a sua cova, com certeza. Então, um desses 5 erros você tá cometendo, né? Não levar o custo em consideração, olhar o preço do vizinho, tirar o preço da cabeça, oferecer o menor preço a qualquer custo e fazer sempre promoção, promoção, promoção. Então, vigia para não estar cometendo esses erros e aí faça o levantamento do custo, formate sua tabela de hora. Uma coisa que a gente erra bastante é não cobrar diagnóstico. Você investe aí R$ 20.000 no scanner, o cliente chega, passa o scanner. Como é que é? Passa o scanner aí para mim. Pô, você tem que cobrar o diagnóstico, você colocou o carro no elevador, usou sua ferramenta, tem que cobrar o uso do scanner. Então, isso tudo também tem que ser comunicado dentro da oficina e já abrange muito mais do método do que uma aula aqui rápida no Instagram. Uma coisa que é importante ressaltar é assim, galera. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Alguém fez uma pergunta aqui bastante interessante, inclusive. A Fernanda Costa. Então, a formatação do preço vai variar em cima da hora definida previamente ou do tempo de reparação com preço fixo da hora? A formatação do preço, ela depende da tabela da hora. Ou seja, o Luciano desenvolveu um sistema que determina, que diz para você, olha, para você executar esse serviço, a gente orienta você a cobrar 4 horas. Beleza, isso já está tabelado. Para você fazer um freio em qualquer cidade ou estado do país, em qualquer. É um tempo médio, né? Isso, é o tempo médio. Se a montadora vai pagar 1 hora para uma concessionária fazer o serviço, ela paga 1 hora aqui, paga 1 hora em Minas, paga 1 hora em Pernambuco, paga 1 hora em Santa Catarina, paga uma hora no Paraná. O que vai variar é o preço da hora trabalhada.
E o preço da hora trabalhada vai de acordo com os custos da sua empresa, só para responder a pergunta dela, né? E aí que mora o grande segredo quando eu digo que uma coisa não substitui a outra. Porque o que acontece? O tempário ele vai te ensinar a tabelar o tempo de serviço e vai te ensinar o custo da sua hora trabalhada. Se eu me especializar somente em consertar carro, em trocar correia dentada, em fazer pastilha de freio, em fazer freio, em consertar moto, em consertar caminhão, e eu não me especializar em vender, pode ser que eu encontre um custo correto mais alto. Só que quando eu não aprendo a vender, aí eu caio em um dos erros que o Luciano acabou de citar. Eu preciso vender, eu preciso fazer mais barato, porque como eu não sei vender, eu preciso oferecer mais barato, porque como eu não sei vender, eu tenho que colocar um preço mais barato, porque senão alguém vai vender no meu lugar. Você entendeu? Então, uma coisa não substitui a outra. Você encontra uma ferramenta para você precificar, para você tabelar o teu serviço, mas é importante você fazer a parte de gestão e a parte comercial também para que você consiga vender a tua hora naquele valor. Porque eu costumo dizer, Luciano, principalmente para os alunos que começam novo do método SR, eles se assustam, né? Olha lá, o Fernando Costa, beleza, super entendido. Que bom que você entendeu, brother. Os alunos do método, eles falam, meu Deus, esse aqui é o markup ideal na minha peça. Meu Deus, esse é o custo da minha hora trabalhada. Eles encontram uma realidade completamente diferente. E aí, assim como o Nelo disse agora há pouco, que ele estava recomeçando, porque ele fechou uma oficina que ele tinha há anos e agora ele está recomeçando, só que ele está recomeçando com o método SR, e agora ele falou que ele consegue respirar. Por quê? Porque a gente ensina todos os conceitos, mostra todos os custos, que aí a pessoa se depara com uma realidade completamente diferente daquela que ela acreditava que ela existia, que ela tinha, né? Só que aí a gente ensina a pessoa a vender, né? Porque como eu costumo dizer, Luciano, esses dias eu fiz um vídeo, e nesse vídeo eu falei assim, alguns erros que podem fazer com que você venha a fechar as portas da sua oficina mecânica. E um dos erros que eu falei era lotar a oficina mecânica de serviço. Lotar a oficina de serviço corre... Se você lotar a sua oficina de serviço, se você não souber precificar, não souber cobrar o seu cliente, você corre risco de falir por excesso de serviço. Você está com a oficina cheia, mas está em cima disso, Luciano? A oficina cheia, mas o ticket médio desse tamanho, né? Não adianta. E assim, o ticket médio ser pequeno até vai, porque dependendo do tipo de serviço que eu faço, por exemplo, se eu faço só troca de lâmpada, é óbvio que não vai acontecer só isso. Se eu faço só troca de lâmpada, eu posso consertar 1000 veículos por mês. Um ticket médio pequeno, mas a minha precificação errada faz com que eu tenha problema. Por exemplo, se eu vender pãozinho, se eu monto uma padaria e vendo pão, eu posso sobreviver só de pão. Só que eu tenho que precificar correto e vender muito. Né? Só que às vezes o mecânico ele se ilude porque ele não precifica da maneira correta e ele lota a oficina de serviço. Aí uma coisa tenta compensar a outra e é uma receita extremamente perigosa, né? O Fernando Costa está dizendo, qual é a média de ticket médio hoje de serviços? Luciano, eu tenho essa resposta minha e dos meus alunos, mas eu gostaria que o Luciano dissesse. Se a gente for olhar valor de hora para linha leve, né? Porque, como eu falei, tem várias variações de porte do veículo. R$ 120 a hora, pelo que a gente acompanha aí a nível Brasil, mas isso vai variar muito do custo, né? São Paulo, que a gente sabe, né, que o custo de um aluguel é muito mais caro que em BH. Isso vai variar muito de oficina a oficina, mas um valor médio para linha leve, né, carro popular, R$ 120 a hora. E aí, num orçamento, você vende hoje, em média, 6 horas para orçamento, para revisão, né? Vamos pegar o médio. Médio, 6 horas para cada carro.
E aí, a R$ 120, você vai estar faturando aí de serviço R$ 720 por carro. Legal, legal. Eu vou dizer uma coisa. Não sei se bateu com o seu número aí, mas é o que a gente acompanha aqui. Não, é isso, mas eu gosto de falar da seguinte maneira. O preço da hora trabalhada ela vai variar muito, porque depende muito do porte. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um Gol G5 todo adesivado que eu empresto para o meu cliente, que é um carro reserva. Quando ele vai deixar o carro aqui fazendo uma manutenção, ele leva esse carro reserva, ele vai embora de carro. Então, o preço da minha hora trabalhada hoje é diferente da hora de quem não tem um carro para oferecer para o cliente. Então, vai existir uma variação muito grande. Uma coisa que eu gosto de dizer é, olhando para o que você fatura, procure observar o quanto você vende de serviço para o seu cliente e o quanto que você vende de produto. Quanto mais alto for o número de serviço que você vende para o teu cliente, proporcionalmente falando, mais saudável será a sua empresa. Por quê? Vou explicar por quê. Num futuro não tão distante, o nosso cliente vai ter acesso à compra de peça. E a única coisa que a gente vai conseguir vender para o nosso cliente vai ser a mão de obra. É óbvio que vai ter cliente que vai escolher comprar peça com você também. Não estou dizendo que não vai ter. Mas se a grande maioria decidir trazer peça para você e você não saber precificar e não saber vender o seu serviço, é uma parada complicada. A média dos alunos do método SR, quando eles entram no método SR, a média em faturamento é de 100% do que a oficina fatura, 30% ser de serviço. 30% ser de serviço. Depois de um período dentro do método SR, eles passam a 50% do faturamento em É o ideal, serviço. é o mundo ideal. É isso. Faturar o mesmo tanto de peça, o mesmo tanto em serviço, a oficina está super equilibrada, a saúde financeira dela. Exatamente. Mas você tocou num ponto importante, a questão que você falou que tem um carro reserva para o seu cliente. O que você está fazendo, né, na parte de precificação? Você está agregando valor. Né? A gente tem 3 metodologias para precificar. Uma é por mercado, que é, por exemplo, commodities, é o petróleo. O barril do petróleo é tanto, o posto vai vender a tanto, não tem jeito, é o mercado que precifica. Outra, que são 2 técnicas para a oficina mecânica, é por valor, né? Vamos pegar a SR Motors, concessionárias, Scopini, PHC, Belo Horizonte, e tudo. Essa turma precifica por valor, porque tem um valor agregado ali. Outro, mais comum para a oficina, né, que 99% precifica, é pelo custo. O meu custo é tanto, o meu markup em cima e é o meu valor de hora para eu vender para o meu cliente. É a precificação mais fácil de aplicar, é onde você consegue enxergar melhor o retorno e você tem uma vontade, quando você tem um custo baixo, você tem uma competitividade acima no mercado. Igual o Autoprime falou, que o aluguel dele é R$ 3.000, isso é ótimo, porque ele tem uma competitividade. De repente, a gente pode trabalhar num preço menor de hora por conta do custo dele e vender essa hora num preço menor, mas vai estar faturando mais do que quem está vendendo a hora mais cara. Então, é uma vantagem competitiva que ele tem. Exatamente. É uma decisão estratégica, né? Posso vender mais barato e vender muito, ou posso vender mais caro e vender pouco. Quanto menor meu custo, mais eu posso trabalhar esse markup na hora de vender a hora para o meu cliente. É isso. Tudo vai de estratégia de negócio. Recentemente a gente fez uma viagem. A gente fez uma viagem de 1.000 quilômetros. E aí, meu namorado, fizemos uma viagem de 1.000 quilômetros. E olha que coisa interessante. Eu vivo reclamando de uns postos de combustíveis que tem na estrada. Aquele que tem uma ave, não vou fazer propaganda negativa aqui, e um outro que tem um G bem grande.
Do que eu reclamo? Eu reclamo que quando eu paro num lugar desse, eu compro uma coxinha e um salgado, eu pago quase R$ 1.000. Óbvio que não é esse preço. Eu pago bem Troca a caro. coxinha pelo vinho. É quase que comprar um café no aeroporto. Só que quando a gente fez uma... Só que a gente conhece o trabalho, a gente conhece o serviço, a gente conhece o que os caras entregam. É de qualidade. Não é barato, mas é de qualidade. E aí eu fiz uma viagem com a minha namorada e a gente começou a pegar um trecho de estrada que não tinha esses... Tinha postos de combustíveis, mas não dessas duas redes que eu falei para você. E quando a gente parava nos postos de combustível, eu falava, nossa, eu queria pagar 15 pau num café. Eu queria pagar 30 pau numa coxinha. Porque o que a gente encontrava no posto de combustível não tinha qualidade. O combustível, sabe-se Deus lá, era de qualidade. Só que a entrega do serviço nessa região que a gente estava não era boa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, agora eu vou começar a dar um pouco mais de valor para essa coxinha que custa o olho da cara. Porque aqui onde a gente está, a gente começa a não valorizar, mas dependendo da situação do cara, ele paga até 50 pau. Eu pagaria 30 pau numa coxinha fácil se eu encontrasse uma coxinha que tivesse uma cara boa, que não tivesse uma mosca em cima dela, sacou? Então, dentro de uma oficina mecânica, também é exatamente a mesma coisa. A gente precisa definir qual que vai ser a estratégia do nosso negócio. Cobrar mais caro e entregar algo de valor, ou cobrar mais barato e entrar na competição de preço. E aí, quando a pessoa entra dentro do nosso negócio, a gente já aconteceu isso. A gente parou em uns 2 ou 3 postos de combustíveis, onde a gente entrou na conveniência e falou, putz, aqui não dá para comprar nada. A única coisa que a gente comprou estava embalada num saquinho. Tipo, porque aqui não corre risco de estar com algum BO, de estar ruim, entendeu? Então a gente precisou comprar uma comida ensacada, porque o que tinha lá para vender no Richô não era bom. Então, falando de estratégia de negócio, que foi uma coisa que o Luciano falou, a gente precisa definir se a gente vai vender barato para vender muito ou se a gente vai vender mais caro para vender em pouco. Posso vender em grande escala ou em pequena escala. Óbvio que quanto mais caro eu cobro... Oi? Nenhum dos dois está errado. É estratégia. Não. Nenhum dos dois está errado. É óbvio que eu preciso entender que quanto mais caro eu cobro, mais valor eu preciso agregar e mais técnica comercial eu preciso ter. Sim. Né? Os telefones, aquele que tem a maçãzinha quando faz o lançamento, é um exemplo disso. É um dos equipamentos mais caros. Você entendeu? Então, o que o Luciano falou, só complementando o que o Luciano falou de estratégia de negócio. Não é, meu brother? É isso aí. E quando a gente entra na estratégia de price, né, de precificação, a gente não precisa olhar o lado do cliente, porque tem muita gente, eu já peguei vários casos da gente montar orçamento junto com o cliente, com o meu cliente na oficina, para passar para o cliente da oficina e a oficina falar, ah, mas está caro. Mas está caro para quem? Né? Quem vai pagar? Você ainda não jogou a bomba, é do cliente, o carro é dele, ele que tem que manter o carro dele revisado. E da gente enviar aquele orçamento e ser aprovado na hora. Então, eu tenho vários relatos dessa coisa. A gente mecânico fica com dó do bolso do cliente sem saber o tamanho do bolso dele. Né? Existe toda a técnica por trás de negociação para aprovar o orçamento, mas envia o orçamento, né, na tabela verde, que a gente chama lá na THC, tem a tabela verde, vermelha e amarela. A gente só manda o orçamento na verde. O cliente, né, deu uma balançada, ó, vou te dar 5% aqui, joga para amarela. Ou é um cliente já antigo, já da casa, ou um frotista que a gente atende, trabalha na tabela vermelha porque ele está gerando volume para a empresa. Então tem que ter, saber precificar para ter essa variação de perfil de cliente também, que a gente sabe, né? Tem cliente de todo tipo que vai chorar, vai querer negociar. Hoje tem soluções no mercado que você divide direto no cartão do cliente, até 12 vezes, ó, até 18 meses, que você recebe no outro dia, e com D mais um, é o cliente que paga os juros. Então, buscar ter esse tipo de solução também
para poder negociar, para aprovar aquele orçamento. O importante é a aprovação do orçamento e você vender cada vez mais serviço para ele. Legal. Aqui na SR Motors e no método SR, a gente chama isso, Luciano, de poder da orientação e poder da decisão. Por quê? Foi o que o Luciano disse. É caro para quem? Às vezes é caro para mim, que estou devendo no cartão de crédito e sou o dono da empresa. E para o cliente é barato, porque ele não está devendo no cartão de crédito. Você entendeu? Ou para mim é barato, R$500. Mas para o cliente, pô, R$500 é 1/3 do meu salário. Você entendeu? Ou 1/4 do meu salário. Então, dentro do método SR, a gente ensina o aluno o poder da orientação e o poder da decisão. O profissional, ele tem que orientar. E o cliente tem que decidir. E fim. Eu vou ler o último comentário do Alto Prime aqui, ó. Sempre faço muito no vermelho por causa do valor alto, com medo de não pegar o trabalho. Cara, deixa eu te dar um conselho. Mude essa forma de pensar urgente. O segmento automotivo faturou nesse ano aqui mais de 60 bilhões no ano passado, mais de 60 bilhões de reais. Eu disse bilhões de reais. E o Fábio Simões, que é um dos parceiros do método SR, ele disse que o crescimento o segmento projetou um crescimento do faturamento, eu não me lembro agora, eu vou chutar o número, não sei se o Luciano sabe esse número de cabeça, acho que algo em torno de 15%. Ou seja, bota 15% em cima de 60 bilhões de reais, você vai entender quanto que o segmento está movimentando este ano. Então, se a sua empresa não está crescendo, meu brother, o problema não está no segmento, está na forma de você tocar o seu negócio. Beleza? Ô, Luciano, normalmente a gente promete 1 hora de bate-papo, 1 hora de conteúdo, já estamos a 1 hora trocando essa ideia. Eu quero fazer a você um agradecimento. Se a gente ficar aqui conversando, a gente vai conversar horas e horas, porque junta a experiência que você tem, junta a experiência que eu tenho, junta os comentários da galera, e a gente vai ficar aqui num bate-papo eterno. Então, eu gostaria de te agradecer por fazer as honras de estrear esse programa que chama-se A Conversa com o Especialista. E é muito bom ter você como parceiro do Método SR e como parceiro aí da vida profissional. Deixa um recado para a galera, se despeça da galera e deixa um recado importante para a galera que nos segue. Bom, Sérgio, queria te aproveitar, né, para te agradecer mais uma vez a parceria de sempre, né? A gente vai melhorar o processo, né, Tempário e Método SR para a turma ficar, né, mais com a gente, usar mais a ferramenta durante o período de treinamento, né, com o método. Isso daí a gente vai conversar por fora, mas vamos estreitar mais ainda essa relação. Vou dar um spoiler para a galera. Posso dar um spoiler para a galera? Para quem é aluno do Método SR, se preparem. Hã? Só para quem é aluno. Só para quem é aluno. Só para quem é aluno do Método SR, teremos um módulo dentro do Método SR que a gente vai construir junto com o Luciano aí, sobre o uso da ferramenta Tempário, ou seja, vai ficar melhor, o que era bom vai ficar melhor ainda para os alunos do Método SR e para o Tempário. Já dei um spoiler, Luciano, agora você conclua. É isso aí. E para quem quer conhecer, né, tempário.com.br, pelo computador, viu, pessoal? Porque pelo celular a gente está desenvolvendo ainda, vai ficar melhor a navegação pelo celular. No computador, tempário.com.br. Tem um botão lá de teste grátis. A gente tem 7 dias para testar. E aí, durante esses 7 dias, você tem acesso total à ferramenta, total ao suporte, né? Eu falo, a gente brinca lá, hashtag chama o João. O João é nosso suporte. O João está disponível de 8 às 18, durante esses 7 dias de uso, de teste da ferramenta. Então, vai te ajudar bastante a você valorizar sua mão de obra. A gente tem esse trabalho de consultoria lá mesmo, de pegar na mão e ensinar, né? Porque a gente erra bastante na hora de passar o preço de mão de obra para o cliente
a gente configura junto o homem-hora, configura junto as tabelas, e aí vai testando, né? Porque não é aquela tabela primeira que eu formato que ela vai dar certo sempre, né? A gente vai sentindo a aprovação do cliente, o cliente vai aprovando, vai ficando legal o preço para você, né? Aumentar seu ticket médio e para o cliente aprovar. Fechou aquela tabela, aí é ser feliz. O Tempário vai te ajudar a montar o orçamento completo, né? Com o serviço, com as peças. Olha lá, o João tá rindo aí, a hashtag chama o João. É esse aí, o João? Tá aí, o João tá online. Eu vi também o Túlio entrando, né? O Túlio, que é o nosso mentor lá do Tempário, é o cara que tem 50 anos de oficina, né? Tem 66 anos do CNPJ e ele tá lá desde 15 anos de idade. O Neylor entrou aí também, que é o nosso mentor da parte técnica, né? O que tem toda a tecnologia por trás é com ele. Mandar um salve para os dois. E é isso, estamos à disposição, Tempário. Né? O meu WhatsApp já, quem começa a testar o Tempário, eu já mando um e-mail de boas-vindas do meu e-mail, então já tem acesso ao meu e-mail, ao meu WhatsApp. O João já entra em contato para ensinar a usar a ferramenta e vamos junto. A ideia do Tempário é ajudar o segmento a crescer, a se organizar, a ter mais gestão, porque a parte técnica a gente já sabe bem legal. Vamos cuidar do bolso da oficina. É isso aí. Luciano, eu quero agradecer você mais uma vez por ter aceitado o convite e pela parceria que você tem com o Método SR. Muito obrigado, meu querido. Fique com Deus, beleza? Para você sair é só você apertar o xizinho que eu vou fazer o encerramento desta live. Beleza, Sérgio. Legal? Um Pessoal, hoje eu... Um Um abraço a todos aí. Pessoal, eu falei com Valeu. o Luciano Starling, um grande parceiro do segmento automotivo, palestrante, aventureiro, gosta de aventura, está envolvido e comprometido com o segmento automotivo e é uma das ferramentas que o Método SR homologa, que trouxe para dentro do Método SR como parceiro. Por quê? Porque a gente sabe a seriedade que os caras fazem o trabalho e nada melhor e nada mais justo do que a gente trazer empresas sérias para os alunos do Método SR. E para os alunos que estão assistindo já entenderam que vai vir um módulo de utilização de ferramenta de utilização desta ferramenta. Para quê? Para ajudar e facilitar ainda mais a vida dos alunos do Método SR. E para você que assistiu esse conteúdo até o final e fez sentido para você, pô, não esquece de seguir a nossa página, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque a gente faz esse programa com o maior carinho do mundo. Para quê? Para impactar o segmento automotivo. E se você é um dono de oficina mecânica comprometido e comprometida, você vai compartilhar isso aqui. Você sabe por quê? Para que a gente seja uma tribo mais unida. Beleza? Eu sou o Sérgio, o fundador da SR Motors, e ajudo donos de oficina mecânica a organizarem as oficinas para que elas sejam mais lucrativas. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Aos alunos do Método SR, sintam-se abraçados. A quem não é aluno do Método SR, sinta-se abraçado também. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!